Muito bom dia, você de casa. Aumenta aí o volume da TV, pode chegar, fica com a gente, que tem mais um Magazine começando. E hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro. Que bom ter a sua companhia. Isso mesmo, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, nos faça companhia, hein? Ficamos até o meio-dia e dá só uma olhadinha em alguns dos destaques do programa dessa manhã. Hoje, ao vivo, tem uma receita delícia para o seu almoço. Você vai aprender a preparar um frango com quiabo. Você vai ver como algumas atitudes do cotidiano, como má postura e uso do celular no volante, podem afetar o funcionamento do cérebro e se tornar um perigo. E é quarta-feira, tem quadro Na Cozinha com a Lud, onde eu fui conhecer a Cláudia Mustafa e aprender com ela como se prepara kafta e arroz sírio. Muita coisa boa a partir de agora para você. Lembrando que você que está em casa aí ligadinho no nosso programa pode participar com a gente também, viu? É só entrar na nossa página do Facebook, que é Magazine TV A Crítica. Tem o nosso Instagram, @TV A Crítica Oficial. Curte, comenta, deixa a sua sugestão, tira uma foto, coloca a hashtag Magazine, enfim, interage com a gente. E olha, se você de repente vai sair de casa, leva a gente com você. É isso mesmo, baixa o aplicativo A Crítica Play na telinha do seu celular, tá bom? Vamos começar então o programa com as notícias do dia? Lud, qual que é o primeiro destaque desta quarta, hein? Olha, ontem choveu bastante e vocês viram que hoje o dia amanheceu bem nublado? Pois é, a gente está no verão amazônico, período de calor intenso, mas os especialistas alertam que chuvas e ventos fortes também são comuns e podem acontecer neste mês de setembro. Choveu muito e vai chover mais. Segundo os meteorologistas, setembro tradicionalmente registra o dia mais quente do ano e também o início do período de temporais. Nos meses de setembro e outubro, estatisticamente, ocorrem muitas chuvas em formas de pancadas, chuvas bastante energéticas, com descargas elétricas, rajadas de vento, até possível queda de granizo. Então, isso é comum nessa época do ano. O temporal registrou 22 milímetros. Isso significa que cada metro quadrado da cidade recebeu 22 litros de água. Por exemplo, essa piscina mede 300 metros quadrados, ou seja, ela recebeu 6.600 litros de água da chuva. A Defesa Civil do município registrou 19 ocorrências, sendo 13 destelhamentos. Não houve vítimas. Nós estávamos dormindo a partir das 4 horas da manhã, que eu vimos só um barulho. É prejuízo, né? Quando está desempregado, fica um pouquinho ruim, né? Foram 50 tombamentos de árvores, segundo o Corpo de Bombeiros. Com a previsão de mais chuvas e de ventos fortes, todo cuidado é pouco. Para a segurança do próprio morador, que ele possa estar mantendo a poda da árvore em dia, ou as raízes já estejam expostas por alguma movimentação dessa árvore, então que ele possa chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do 193. As autoridades só conseguem detectar os temporais com no máximo 3 horas de antecedência. Moradores das zonas norte e leste precisam redobrar a atenção, pois as chuvas geralmente começam por lá. Vale o alerta, inclusive hoje a previsão do tempo é de chuva aqui em Manaus. E olha, a malária volta a preocupar autoridades de saúde aqui no estado. Nos 8 primeiros meses deste ano, foram registrados um aumento de quase 50% dos casos em relação ao mesmo período do ano passado. E para piorar, os próximos meses costumam registrar uma ocorrência ainda maior da doença. Olívia já teve malária 2 vezes e não esquece o quanto foi ruim. O corpo fica fraco por conta dos sintomas, por conta da febre, por conta da dor. Você não quer comer porque coloca tudo para fora. É um pouco difícil. A doença transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles é mais comum na região amazônica e voltou a preocupar autoridades de saúde. De janeiro a agosto deste ano, o aumento foi de 49% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os números de fato são preocupantes, já que os próximos meses são considerados mais críticos para o avanço da doença. Para termos uma ideia, em todo o ano de 2016, 49 mil ocorrências de malária foram registradas. Ainda estamos em setembro e o Amazonas já contabiliza 47 mil casos. Na realidade, esse aumento se deve principalmente à descontinuidade nas ações de controle. Nós tivemos problema exatamente nessa mudança de gestão, mudança de gerentes de controle de endemias municipais. Isso deu realmente essa problemática, né? Dos 62 municípios do Amazonas, 5 concentram a metade dos casos. São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Quari e a capital, Manaus. Mosquiteiros e até kits para exames de malária vão ser enviados às cidades com maior incidência da doença. A malária causa febre alta, calafrios, dor muscular e taquicardia. Se não tratada, a doença pode evoluir e até levar à morte. Qualquer febre em morador ou então em visitante de áreas onde há transmissão de malária, onde há ocorrência de malária, e imediatamente ao posto de saúde buscar fazer o seu exame laboratorial, iniciar o seu tratamento, porque assim fazendo está protegendo a você e também as outras pessoas. Olívia, que conhece bem os efeitos da doença, sabe da importância dos cuidados. Toda vez que eu vou para um lugar que seja mais afastado, que tenha mata, algum banho, algum sítio, alguma coisa, eu sempre passo o repelente. Pois é, o primeiro caminho é a prevenção. Usar repelente, ter mosquiteiro em casa, se você mora aí numa área de risco, ou fechar as janelas, né, fechar toda a casa ali no fim da tarde. E caso você sinta qualquer um desses sintomas, procurar uma unidade de saúde, porque quanto antes você começar a tratar, menos você vai sofrer e mais rápido você vai ficar curado. Esses são os alertas. Agora a gente vai direto para o estúdio do Alô Amazonas, conferir os destaques do programa dessa quarta-feira, conversando com Wilson Lima. Bom dia, Wilson. Está acontecendo uma operação para trazer mais segurança para os usuários do transporte coletivo, é isso? Exatamente. É a Operação Catraca, né? Uma operação que acontece continuamente e agora a polícia está mudando a estratégia na zona norte da capital, onde tem acontecido a maior quantidade de assaltos. A operação com essa nova estratégia começou ontem à noite. E qual é essa nova estratégia? Policiais militares e civis estão abordando os veículos nos bairros. Antes essa abordagem era feita apenas nas vias principais. E aí a polícia está entrando lá nos bairros para evitar que o bandido já embarque lá no ônibus e pratique esse assalto. Só para você ter ideia, Ludmila, no mês de agosto, a Secretaria de Segurança Pública contabilizou 160 assaltos só nessa zona da cidade. É muita coisa, hein? Quase 6 assaltos por dia. E aconteciam dentro dos ônibus? Dentro dos ônibus. É um número bem alto, né? Bem considerável. E, Lud, a gente vai falar também sobre a apresentação do Diego Olhão. Ele foi o pistoleiro que matou o maquiador João Felipe lá no salão de beleza no Conjunto Vieira Alves. Esse daí foi preso numa comunidade no município de Careiro da Várzea. E ontem ele foi ouvido durante boa parte do dia e a polícia já descobriu quem é o mandante do assassinato. A ordem partiu de dentro do presídio, é isso mesmo, da unidade prisional do Puraquequara. E quem ordenou a execução do cabeleireiro foi o José Mateus, mais conhecido como Sapo. O Sapo está preso desde 2011 porque ele assassinou a irmã do maquiador, a irmã do João Felipe, lá no bairro do Mauazinho. Por que ele assassinou a irmã do João Felipe? Porque a irmã do João Felipe teria ordenado a execução de um traficante homossexual lá do bairro do Mauazinho. A polícia ainda está tentando descobrir qual a motivação, a real motivação do crime. Possa ser que tenha relação com o tráfico de drogas, mas essa situação ainda não está muito clara. A gente vai continuar acompanhando o desdobramento, né, dessa investigação. A história é bem mais complexa do que se imaginava, né? Exatamente. Inclusive a polícia vai lá com o Sapo
que está preso na unidade prisional do Paraquequara, para ouvi-lo, né, para saber também qual a motivação, por que ele mandou executar o João Felipe. Inclusive, o Diego Olhão, que foi o atirador, né, o que matou o João Felipe, é amigo lá do bairro do Mauazinho, do Sapo que está preso. Aí o Sapo disse assim, pô, eu preciso de um favor teu, preciso executar aqui um cara aqui, e aí o Diego Olhão foi lá e executou. O Diego Olhão, inclusive, conhecia o João Felipe, viu? Bom, complexa a história e mais informações a gente tem daqui a pouquinho, logo depois do Magazine. A bronca é com você, Wilson. Até já ao meio-dia. Até já. E você de casa está precisando de um celular novo para tirar fotos lindas, fazer vídeos, ou mesmo o seu já estragou, você está precisando de um bom celular para fazer ligações? Então presta atenção, porque a família Galaxy J cresceu. A InfoStore trouxe para Manaus o novo lançamento da Samsung, que é o Galaxy J7 Neo. Ele está com visual renovado e com um sistema Android 7 que muita gente gosta. O Galaxy J7 Neo já é um destaque no mundo da tecnologia. Inclusive, ele tem o inovador Dual Message, que permite ter duas contas de WhatsApp no mesmo celular com números diferentes, distintos. Ele é dual chip, ele tem tela 5.5 polegadas e uma resolução HD que garante ali imagens perfeitas. A sua câmera traseira tem 13 megapixels, a frontal possui 5 megapixels e as duas com flash e também possibilidade para você adicionar ali vários efeitos às imagens. O destaque do J7 Neo é o receptor de TV digital. Com ele, gente, você vai poder assistir televisão em qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, você está esperando alguém, em casa mesmo, se você quer assistir no quarto, não tem TV, pode assistir pelo seu celular, inclusive o Magazine. Então ele é perfeito para o seu dia a dia. É lançamento Samsung? Então é da InfoStore, o maior mix de tecnologia para você. E olha, o programa está só começando, ainda tem prêmios, tem uma receita deliciosa para o almoço dessa quarta-feira. Aliás, hoje tem duas receitas maravilhosas para você aprender aqui no programa. Só que antes a gente vai falar sobre saúde. É isso mesmo, está acontecendo aqui em Manaus, gente, a Semana Neuro em Ação. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que traz um alerta sobre a conscientização quanto aos perigos do nosso cotidiano, como o uso do aparelho enquanto a gente dirige. E eu estou recebendo aqui o doutor Silvio Fernandes, ele que é neurocirurgião e vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto, porque muitas das vezes isso causa muitos acidentes na nossa vida, né? Porque o aparelho celular, por exemplo, a gente está ali dirigindo e está com o aparelho celular, né, doutor? É verdade. Primeiramente, bom dia aos telespectadores. Eu, como representante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, capítulo do Amazonas, estou aqui para tentar esclarecer as dúvidas e já aproveitando o teu primeiro questionamento, vou ser bem pontual. Resumindo, o uso do celular no volante aumenta o risco de 400% de qualquer tipo de acidente. Nossa, é muito! Para você ver a magnitude de que pequenas atitudes, o quanto de desatenção levam, enquanto o risco desproporcional é causado para a gente ter algum tipo de acidente. Pois é, e aí vocês estão com essa semana da Neuro em Ação, que faz o alerta justamente para isso, né? Isso. São fatos do nosso cotidiano, porque assim, infelizmente é muito comum, você tá às vezes dirigindo, aí você pega o celular rapidinho, opa, vou dar uma olhada no WhatsApp, no Instagram, só que isso pode causar um acidente, não é, doutor? Sim, o famoso selfie, que antigamente era chamado de carf, né? Isso daí acontecia muito. Isso daí é o causador e a gente vê no noticiário vigente vários acidentes que as pessoas filmando são acidentadas. É por causa disso, é por causa do uso do aparelho celular dirigindo, entendeu? Quer dizer, aquele pouco segundo que você acha que não tem problema nenhum, vou pegar aqui só para ver o que alguém tá me mandando no WhatsApp, no Instagram, vou dar uma olhadinha. Nesses poucos segundos, gente, infelizmente pode acontecer um acidente, não é, doutor? É verdade. A Universidade da Virgínia publicou um trabalho que ela fez uma pesquisa e verificou que, em média, um ser humano, quando ele vai utilizar qualquer aplicativo de celular dirigindo, ele perde em cerca de 23 segundos nessa ação. 23 segundos a 60 km por hora equivale a aproximadamente 400 metros que você não está enxergando e está dirigindo. E qualquer reatividade para você frear, reduzir, desviar, demora aproximadamente 2 segundos. Nisso daí,
você está numa janela de risco impressionante. É verdade. Agora sim, quem são as principais vítimas dos neurotraumas, hein, doutor? De um modo geral, é a população jovem. É aquele indivíduo, geralmente do sexo masculino, em torno de 23 anos de idade, e uma causa alarmante. Cerca de metade dessas pessoas, elas têm utilizado o álcool como adjuvante a isso daí. Nossa, aí então, complica demais, né? Complica. Uma coisa que deveria ser, na grande maioria das vezes, uma fonte de diversão, por ser uma coisa inesperada e abrupta, pode ser uma fonte de preocupação para o resto da vida. É verdade. Aí você que está em casa deve estar se perguntando assim, poxa vida, mas o que significa esse neurotrauma? Tudo bem, conheço alguém que estava ali dirigindo também, estava no volante, pegou o celular, infelizmente sofreu um acidente e, consequentemente, teve um neurotrauma. Então, eu queria que você explicasse para a gente, doutor, o que é isso, de neurotrauma, fato? Em resumo, é toda lesão de tecido cerebral ou tecido de medula espinhal associado a algum trauma, ou acidente ou queda. No caso, como a gente está se referindo agora, são os acidentes de trânsito. Podem causar sequelas temporárias, podem causar sequelas definitivas e podem levar ao extremo do estado vegetativo persistente. Nossa, é muito complicado, viu, gente? É perigoso demais, então tem que tomar toda a atenção, todo o cuidado possível. Agora a gente está falando aqui também de atitudes que acontecem mesmo no nosso dia a dia, como por exemplo, né, que a gente está falando aqui do uso do aparelho celular enquanto a gente dirige. Só que existe também um outro caso que eu acho que é muito comum, principalmente aqui na nossa região. Às vezes você vai para um banho, né, que aqui a gente tem o rio, a nossa água é muito escura, aí você não vê a profundidade e ali é raso, aí a pessoa vai querer dar um pulo, vai saltar e acaba batendo também a cabeça. Isso mesmo. Além do que bater a cabeça, o mergulho em água rasa, ele é causador de uma condição neurológica extremamente grave, que é o traumatismo raquimedular. Nossa. É num paciente jovem que tem uma vida toda pela frente e imagina, de uma hora para outra ele tem uma lesão medular. Ele fica com sequelas neurológicas que não se recuperam. O paciente fica tetraplégico, o paciente fica paraplégico, ele causa um transtorno na vida da família e na vida em sociedade. É, você que está assistindo o Magazine agora, que de repente tem filho, tem uma filha, que às vezes, né, os jovens gostam às vezes de pegar a estrada no fim de semana, ir para Presidente Figueiredo, por exemplo, tomar banho na cachoeira, e aí às vezes está ali num grupo de amigos, começa a tomar ali uma cervejinha, e aí o álcool sobe, e aí quer dar um pulo na cachoeira e acaba, infelizmente, sofrendo um acidente desses. Esse daí é o cenário típico das lesões do mergulho em água rasa. Geralmente são datas festivas, é uma... Desculpa a expressão jovial, todo mundo está naquela vibe positiva e se defronta com essas situações inesperadas. Agora, doutor, no caso, se a pessoa ela sofreu, por exemplo, um neurotrauma, como é que ela pode tratar esse problema? Inicialmente, ela tem que ser avaliada por um profissional especializado, que no caso é o neurocirurgião. Tá? O neurocirurgião, através de exames complementares, ele vai promover uma estratificação dessa lesão. A partir da estratificação dessa lesão, a gente vai promover o tratamento dessa lesão e repassar para o paciente as informações acerca de perspectivas de melhora, perspectivas de sequela e de reabilitação neurológica. E eu acho muito legal que vocês vêm, né, com essa campanha da Semana Neuro em Ação, muito bacana para conscientizar mesmo a nossa população, até porque, como a gente falou ainda há pouco, são situações que acontecem no nosso dia a dia. Qualquer pessoa que você conhece, você mesmo às vezes está dirigindo, pega o celular, ou às vezes vai para o banho e se joga, né, na água, enfim. Eu queria que você falasse agora como é que está funcionando as atividades dessa Semana Neuro em Ação. Perfeito. É uma semana que nós denominamos de Semana de Responsabilidade Social da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Objetivando o quê? Primeiramente, a comemoração dos 60 anos da nossa sociedade aqui no Brasil, objetivando a aproximação da nossa especialidade, que outrora era vista como uma especialidade elitista. A gente quer se aproximar da população, de um público em geral. E a gente utilizou esses meios de conscientizar a população e aproximar a especialidade do povo de um modo geral. A gente está com algumas programações que foram iniciadas no domingo na Ponta Negra, com esclarecimentos. Hoje tivemos uma outra programação no Getúlio Vargas, no Hospital Universitário Getúlio Vargas, e essa semana a gente vai estar em alguns shoppings da cidade promovendo essa informação, trocando informação, promovendo esclarecimentos acerca disso tudo que a gente falou aqui.
Muito legal, gente. Eu acabei de conversar aqui com o doutor Silvio Fernandes, ele que é neurocirurgião, e falou um pouquinho pra gente sobre a campanha Neuro em Ação que está acontecendo essa semana, principalmente, né, sobre os neurotraumas que são muito comuns, infelizmente, e todos nós temos que ficar de olho. Todo cuidado é pouco, como a gente costuma dizer, né? Então, de repente você vai dirigir, deixa o celular ali do lado, estaciona aí sim, pega no celular para ver ali uma mensagem, para olhar suas redes sociais. Muito cuidado quando for para um banho, para um rio no fim de semana, tá, gente? Doutor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom dia a todos e sempre à disposição. Obrigada. E olha, daqui a pouquinho tem prêmios do Meu Tambaqui, tem muita coisa boa pra você e tem receita gostosa, né, Lud? Conta aí pra gente. Isso mesmo. O que você separou para fazer pro almoço de hoje? É frango? Então me espera, porque daqui a pouquinho a gente prepara juntas um frango com quiabo. Olha só como fica um prato bonito. É um prato típico aí da culinária mineira, mas muito gostoso, que muita gente aqui no Amazonas também consome e que você pode preparar daqui a pouquinho. Depois do intervalo eu volto com essa receita, hein? Vamos fazer junto o almoço de hoje.